Como podemos compreender os objetos da comunicação? As formas de comunicação precisam ser captadas para serem compreendidas. Desse modo, será diferente para cada indivíduo de acordo com a sua realidade. O objeto está relacionado com a história da humanidade, não foi inventado pela imprensa, TV ou internet. O objeto da comunicação está relacionado com o modo como as pessoas, a sociedade e o público se relacionam com os meios de comunicação de massa, como a televisão, rádio, revista, outdoor, jornais e internet, ou seja, com tudo que podemos ouvir, ver e tocar. Para Vera Veiga França, o objeto da comunicação não são os objetos comunicativos do mundo, mas sim uma forma de identificá-los, de falar deles ou de construí-los conceitualmente. O telégrafo é um sistema que foi criado no século XVIII com o objetivo de transmitir mensagens de um ponto para o outro através de grandes distâncias. Os telégrafos usavam códigos para que as informações fossem transmitidas de forma confiável e rápida. O principal código utilizado pelos telégrafos foi o código Morse, que surgiu com a criação do telégrafo elétrico na década de 1830. Samuel Morse criou e registrou a patente do telégrafo no ano de 1837. Com o surgimento e disseminação do telefone, principalmente na primeira metade do século XX, o telégrafo foi sendo preterido. O telégrafo foi inaugurado no Brasil em 1857, com a instalação da primeira linha telegráfica entre a Praia da Saúde, na cidade do Rio de Janeiro, e a cidade de Petrópolis. Essa primeira linha tinha uma extensão de 50 km, sendo que 15 km é em cabo submarino no leito da Baía Guanabara. O primeiro telefone no Brasil foi instalado em 1877 no Palácio da Quinta Boa Vista, no Rio de Janeiro. As primeiras linhas telefônicas foram instaladas no reinado de Dom Pedro II, as quais ligavam o Palácio Imperial às casas dos ministros. As linhas se voltavam a uma necessidade política de ligação entre o imperador diretamente de sua casa aos seus ministros. Aos longos dos anos, o Brasil começou a receber diversas centrais telefônicas, mais precisamente no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. O sistema de descagem direta à distância só foi implantado no país em 1958 e o sistema de descagem direta internacional no ano de 1975. Electronic Numerical Integrator and Computer, ENIAC em português, foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Foi criado em fevereiro de 1946 pelos cientistas norte-americanos John Eckert e John Mauchly, da Electronic Control Company. Desenvolvido a pedido do Exército dos Estados Unidos para seu laboratório de pesquisa balística, o ENIAC era um monstrengo de 30 toneladas de peso que ocupava uma área de 180 metros quadrados de área construída. Sua produção custou nada menos do que US$500 mil na época. Seu sistema operacional eram cartões perfurados que eram operados por um time de funcionários do Exército, o que de quebra as classifica como as primeiras programadoras que se tem notícia. Sua construção se iniciou em plena guerra, em 1943, e apesar de ser mostrado em 46, só foi ser ligado pela primeira vez em julho de 47. Ao sair de cena, o ENIAC foi desmontado e diversas de suas peças estão em exposição pelo mundo. Os computadores ainda ficaram exclusivamente nas mãos de empresas e órgãos governamentais até o final da década de 70, quando a computação doméstica começou a dar seus primeiros passos. A televisão é um veículo de comunicação social mais acessível, mas presente nos dias de hoje, assumiu um importante papel na vida cotidiana. Tem conquistado grande influência, sendo evidente que, em quase todas as partes do mundo, ela se tornou parte integrante da vida cotidiana de todos, coisa que nenhuma outra instituição cultural foi capaz. Atuar dentro da família durante muitas horas por todos os dias, logo a televisão tornou-se um membro permanente na vida familiar. No Brasil, a primeira transmissão televisiva deu-se em 28 de setembro de 1948, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O responsável pela transmissão foi Otávio Bastos Freire. A tecnologia foi trazida por Assis Chateaubriand e foi inaugurada em 18 de setembro de 1950. Em 1951, Chateaubriand fundou o primeiro canal televisível no país, a TV Tupi. Porém, na época, o alto custo do aparelho televisor, que ainda era importado, restringia o acesso nas classes mais pobres. E foi a partir de 1970 a TV em cores no Brasil começaria a se popularizar.
primeiro celular analógico foi lançado em abril de 1973. Era o Motorola Genetic 8000X, um verdadeiro celular portátil com 25 cm de comprimento e 7 cm de largura, pesando apenas 1 kg e com uma bateria que durava 20 minutos. O evento que marcou o lançamento foi a primeira chamada telefônica celular móvel, feita de uma rua em Nova York pelo engenheiro eletrotécnico da Motorola, Martin Cooper, para seu concorrente, o engenheiro Joel Angel, da AT&T. A partir daí, Cooper passou a ser considerado o pai do celular. O primeiro celular lançado no Brasil, em 1990, foi o Motorola PT550, vendido inicialmente no Rio de Janeiro e logo depois em São Paulo. O aparelho já era um pouco mais compacto, pesava 348 gramas e tinha cerca de 23 centímetros de altura. O primeiro smartphone foi Simon, um aparelho da IBM que começou a ser comercializado em 16 de agosto de 1994. Naquela época, não havia o termo smartphone ainda, portanto, ninguém chamava o Simon assim, e ele acabou sendo conhecido como o primeiro e verdadeiro comunicador pessoal. O valor inicial era de $899, mas depois que a IBM viu que o negócio não ia bem, o preço caiu para $599. Ainda assim, diversas unidades ficaram impactadas e o triste fim foi a destruição. Apesar do fracasso, o Simon apresentava algumas características interessantes, como o touchscreen. Além disso, o equipamento possibilitava que seus donos tivessem acesso a calendário, agenda, calculadora, relógio, bloco de notas e permitia que eles até mesmo enviassem fax.